Fala galera, mais um vídeo aqui do canal NodaEng para vocês falar sobre um assunto bem polêmico que é o defletor de ar para ar-condicionado. É um problema? É uma solução? Confere o vídeo todo que você vai entender melhor sobre esse assunto. Vamos para o nosso estudo de caso, uma pré-instalação. Um restaurante montado, carga térmica de 30 a 36 mil BTUs, um pé direito de 2,50 m, contendo já um projeto luminotécnico e entreforro de 10 cm, me impossibilitando já a instalação de uma unidade cassete. Logo penso na unidade piso-teto. Seguindo a opção, vamos simular o funcionamento dessa piso-teto. Piso-teto instalado no pé direito de 2,50 m e ao ligar esse equipamento, a piso-teto ela tem uma flecha de ar muito similar a um ângulo de 45 graus, além de ser um equipamento de alta vazão, tá? Então eu vou gerar um ambiente frio desse meu lado direito, ou seja, as pessoas que estão sentadas nessa flecha de ar vão sentir um incômodo. E eu sempre comento que nós não estamos aqui somente para manter o ambiente em 24 graus, estamos aqui para proporcionar conforto térmico, ou seja, flecha de ar incomodando o cliente é um problema para nós. E do meu lado esquerdo eu vou ter um ambiente que não vai estar climatizado adequadamente, ou seja, eu tenho um lado direito frio e um lado esquerdo um pouco mais quente. Ou seja, eu tenho um problema agora. E para eu solucionar esse problema, qual é a solução que muitas pessoas pensam e acabam utilizando? Um defletor de ar. Mas será que isso de fato é uma solução? Ou isso vai ser um problema? Fiz uma pesquisa rápida na internet, no qual pude checar o preço dessa solução, R$ 687,75. Ou seja, alguém vai precisar arcar com essa solução. A segunda opção proposta foi a instalação de uma evaporadora do tipo Highwall. Por que o motivo da escolha da unidade evaporadora Highwall de 30 ou 36 mil BTUs? Seja ela fixa ou inverter, a escolha foi devido à flecha de ar. A flecha de ar vai ser menos agressiva e vai proporcionar maior conforto térmico. Lembrando sempre que não é só manter a temperatura, mas sim proporcionar conforto térmico. Evite esse problema selecionando o equipamento certo para cada aplicação. Vejamos um caso típico de instalação de defletor de ar. É um restaurante, pé direito baixo. Provavelmente tinha muita reclamação da flecha de ar muito fria. E a sua única solução foi colocar o defletor de ar. Veja no vídeo à esquerda, que eu consegui dar um zoom, vejam as gotículas de água formadas, ou seja, água proveniente de condensação. Veja que a instalação foi feita de forma totalmente inadequada, pois foi feito um furo na carenagem do equipamento, ou seja, ele teria perdido a garantia devido à alteração do produto. Condensação. Por que isso acontece? Vamos usar a carta psicométrica. Então, coloquei a carta psicométrica, onde eu tenho a altitude de São Paulo, 800 metros, uma umidade relativa média de 73%. Tracei uma reta vermelha, no qual eu consigo saber mais ou menos ali os 73%, e coloquei como referência uma temperatura de 24 graus. De temperatura de bulbo seco, TBS. E vou tracejar outra reta para nós sabermos a temperatura de ponto de orvalho, que ficou entre 18 e 20 graus. Vou tracejar outros pontos para que facilite a nossa análise. Lembrando que aquela primeira linha lá de baixo é a temperatura normal que a gente conhece, que é chamada na carta psicométrica como TBS, temperatura de bulbo seco. Vou usar outras temperaturas, chegando até o ponto de 73%, aquela linha vermelha,
Vou usar a 22 graus e também a 20 graus. As temperaturas de TPO são importantes para a nossa análise. Por quê? O que é TPO? O que é temperatura de ponto de orvalho? Temperatura de ponto de orvalho é a temperatura em que o ar se torna saturado quando sofre um resfriamento. Ou seja, quando o ar toca uma superfície naquela temperatura de TPO, ele vai condensar. Em outras palavras, ele vai virar água. Vamos usar um outro exemplo. Cidade de Santos, ou seja, cidade litorânea, altitude 0 a nível do mar, umidade relativa a média de 87,1. Já tracejei os pontos, certo? E eu vou usar as mesmas condições de 24, 22 e 20 graus. Vejam a diferença. O que é importante salientar isso? Veja que as temperaturas de TPO a nível do mar com a umidade relativa mais alta, ou seja, o ar condicionado setado a 24 graus, ele vai condensar nessa umidade relativa entre 22 e 24 graus, sendo que em São Paulo eu teria essa mesma condição condensando entre 18 e 20 graus. E assim sucessivamente. Veja que ao eu diminuir a temperatura, eu vou diminuir também a temperatura de ponto de orvalho. Então vale salientar a importância da utilização da carta para essa análise. Outro ponto importante é aplicações como salão de beleza, evitar colocar o ar-condicionado próximo a locais onde tem grande concentração de vapor. São as únicas leis que funcionam no Brasil, são as leis da física. Então, pessoal, respeitem essas recomendações que vocês não vão ter grandes problemas futuros relacionados a esse tipo de aplicação inadequada. Finalizando, para essa aplicação, para esse exemplo citado, o produto selecionado foi uma Honeywell de 30 ou 36 mil BTUs, que a Trane tem disponível nos modelos fixo e inverter. Em situações similares, onde eu tenho pé direito baixo e pouco espaço no interforro, com certeza a Honeywell vai ser um bom produto aplicado. Gostou? Deixa o seu like e segue lá para dar uma força para nós. It's hard to stop a train.